ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Este é um podcast que apoia leituras da cidade e mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador que interpreta os textos para reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade e Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, Universidade Federal de São Paulo. Tem por objetivo articular em rede com o meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada, interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas das cidades brasileiras. Neste terceiro e último episódio do podcast, a arquiteta e urbanista e colunista da UOL, Kelly Fernandes, interpreta 3 capítulos do livro Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis, sendo eles O Legado da Escravidão, Parâmetros para uma Nova Condição da Mulher, O Significado de Emancipação para as Mulheres Negras e A Obsolescência das Tarefas Domésticas se aproxima, a perspectiva da classe trabalhadora. Através destes 3 capítulos, Davis traz que é necessário entender como se deu a formação da sociedade através de acontecimentos em nosso passado por meio de recortes de raça, gênero e classe, para que seja possível entender, por exemplo, a formação da divisão social do trabalho nos Estados Unidos. Neste episódio, Kelly traz que as marcas do regime escravocrata são sentidas na sociedade atual, inclusive a brasileira, impactando as condições de trabalho e deslocamentos das mulheres em nossas cidades. Ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. Começando aqui, o texto de hoje são 3 capítulos. São capítulos do livro Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis. Os capítulos que eu indiquei para leitura são 3. O maior é o primeiro, que é O Legado da Escravidão, Parâmetros para uma Nova Condição da Mulher. Depois, O Significado de Emancipação para as Mulheres Negras. E por último, e também o último capítulo do livro, que são 3 ensaios, é A Obsolescência das Tarefas Domésticas se aproxima, uma perspectiva da classe trabalhadora. Acho que é importante justificar do porquê que eu escolhi esses 3 capítulos dentre os 13. A explicação é porque eles dão para a gente talvez um percurso temporal sobre os principais assuntos do livro, ao falar, sobretudo, da divisão do trabalho, divisão sexual do trabalho, e os 2 têm o trabalho na centralidade e oferecem para a gente uma perspectiva desde o trabalho que é escravo, que é fruto de exploração, e como a exploração continua no centro do debate, apesar da forma de relação de trabalho mudar, e como isso acontece no tempo, e também no último capítulo algumas perspectivas de futuro e também algumas perguntas que a Angela Davis deixa para a gente em relação à divisão sexual do trabalho. É importante ter o rosto da autora em mente, apesar dela ser muito conhecida, porque não só pelo seu trabalho de escrita e pesquisa, mas também pelo seu ativismo, que permeia a obra da Angela Davis como um todo, porque a escrita dela, ela vem de um saber teórico muito profundo e de uma investigação muito profunda, tanto da produção de pesquisadores brancos em relação às relações raciais, quanto de pessoas negras que estão pensando a sociedade, o lugar das pessoas negras na sociedade, e estão nessa disputa também sobre construção de novas narrativas, novos pontos de vista historiográficos. E a prática, por ela ser ativista, ela permeia a sua obra, e o livro ele tem uma perspectiva muito bonita porque ele está pensando a sociedade e propondo transformação. Para além de caracterizar e expor os problemas, pensa estratégias de transformação.
Aí, falando um pouco mais sobre ela, Angela Davis, ela nasceu em 1944, no Alabama, dos Estados Unidos. Ela é uma escritora estadunidense. Então, o que a gente vê no livro está permeado no país onde ela nasceu, nas experiências raciais nesse país, apesar da gente poder aproveitar algumas coisas para pensar na nossa experiência aqui. Ela hoje tem 79 anos, ela estudou filosofia em Massachusetts, e ela teve uma ligação com o Partido Comunista, inclusive foi candidata à presidência dos Estados Unidos por 2 vezes, enquanto vice, e ela fez parte dos Panteras Negras. E por conta de seu ativismo, principalmente no movimento Black Power, em Panteras Negras, ela foi encarcerada em 1970 e foi uma das pessoas que estava ali na lista top 3 do FBI de maiores procurados por crimes, no caso, né? Como eles caracterizaram as denúncias que foram feitas a ela. Porém, ela foi julgada e foi inocentada e ela ficou presa durante 18 meses e aconteceu um movimento muito grande, inclusive midiático, tanto na perseguição dela, quando ela era procurada, quanto quando ela estava presa, que foi um movimento que chamava Free Angela, que é Liberte a Ângela, que inclusive tornou ela uma figura tão conhecida e respeitada no mundo, que depois foi reafirmada, claro, com a sua produção. E ela fala muito bem, ela tem uma capacidade de articulação, de pensamento que é muito admirável. E alguns detalhes sobre o livro, né? Porque, para além de olhar para os capítulos, é sempre importante olhar um pouco para o contexto de produção, para saber alguma coisa do pano de fundo. Aí, coisas importantes, né? Ele foi escrito em 1981 e ele pensa muito sobre a década de 60 e 70, em que os Estados Unidos começam um processo de deixar um pouco alguns princípios de estado de bem-estar e apoio, né? Rede de apoio para as pessoas mais pobres, para alimentação e tudo mais, e começa a substituir essas políticas por políticas neoliberais. Então, isso aprofunda a desigualdade no país. O livro ele discute as relações de gênero no contexto do movimento feminista, porque o movimento feminista, então, desde o sufrágio, que é um dos primeiros modos de organização das mulheres, né, por lutas nos espaços políticos e de trabalho, ele é um movimento branco. As mulheres negras possuem baixa participação e, quando participam, não têm lugares de protagonismo, e as pautas colocadas são pautas muito alinhadas com os problemas das mulheres brancas de classe média. E também pauta a temática de gênero no contexto do movimento negro, que acaba reproduzindo valores patriarcais, e as mulheres acabam tendo o seu protagonismo também negado, apesar de serem essenciais para a estruturação do próprio movimento e sua existência e ideação. É o terceiro livro da autora publicado nos Estados Unidos, o segundo publicado no Brasil, foi lançado em 2016, como eu já disse. E, na época, a Angela Davis não se considerava uma feminista negra, isso é muito importante, isso vem acontecer só depois. E também o conceito de interseccionalidade não está colocado nesse livro. Ele é inovador ao colocar esses conceitos um do lado do outro, gênero, raça, classe, porém, ele não é sobre interseccionalidade, que é um conceito que vai se desenvolver, muitas vezes pautado nos escritos da Angela, mas quem vai colocá-lo, assim, mesmo como conceito, né, é a Kimberlé Crenshaw na década de 90. Então, é isso que é importante fazer essa pontuação. E reforçar aqui que ele é uma análise para a transformação social e pensado a partir da praxis, né, do pôr em prática, assim, colocando em palavras simples. E aí, o primeiro capítulo, ele foi escrito quando a Angela Davis estava, não o capítulo, mas o artigo que embasou o primeiro capítulo foi escrito quando a Angela Davis estava presa, então é uma produção em cárcere. E ele faz um processo de revisão do período da escravidão a partir de um ponto de vista inovador, porque é a escravidão a partir das pessoas que são descendentes de escravizados. Então, ele propõe modos de olhar para a escravidão muito diferentes da produção que estava sendo feita na época. Aí, aqui eu coloco 2 ilustrações, né? Uma que
que demonstra um pouco, né, do sofrimento, de quanto a voz das pessoas foi calada, do cerceamento das liberdades, mas também uma foto de uma artista contemporânea, a Rosana Paulino, que também faz uma alusão a essa ilustração, né, Castigo de Escravos de 1820. E também trago aqui um livro que pode ficar aí para uma leitura futura, que chama Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler, que é um livro que vai fazer essa ponte da contemporaneidade à escravidão, levando a gente por um túnel do tempo a revisitar o período, construindo pontes e para algumas respostas de por que a gente passa por algumas coisas atualmente na nossa sociedade. E coloquei aqui legado entre aspas, né? Porque como ter legado de um período tão violento como foi a escravidão, mas acho que isso é colocado mais como numa perspectiva crítica, mas também de poder extrair desse período alguns elementos para a Ângela poder depois fazer análises atuais. Ao fazer isso, ela vai trazer várias questões relacionadas com como que eu acho que a coisa que mais me marcou é o fato de que a luta feminista ela está muito centrada em mais espaços de trabalho para as mulheres, né? Só que daí ela faz a pergunta, mais espaço de trabalho para quais mulheres? Porque a mulher negra, escrava, o trabalho sempre foi algo essencial para a sua existência, né? No sentido de que as mulheres escravas sempre trabalharam, elas sempre estiveram na rua, prestando serviços. Então, a luta das mulheres negras não era por espaço no trabalho, não aquele trabalho. Eram lutas relacionadas ao direito da sua própria existência, o direito à liberdade. Que eu acho que é algo bem importante colocado pelo livro para poder traçar esse divisor de águas entre o movimento feminista branco e o que viria a ser o movimento feminista negro no futuro. Aí eu separei também alguns trechos que eu achei que merecem destaque em cada capítulo. Então aqui o primeiro proporcionalmente as mulheres negras sempre trabalharam mais fora de casa do que suas irmãs brancas. O enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das mulheres negras reproduz um padrão estabelecido durante os primeiros anos da escravidão. Como escravas, essas mulheres tinham todos os outros aspectos de sua existência ofuscados pelo trabalho compulsório. Aparentemente, portanto, o ponto de partida de qualquer exploração da vida das mulheres negras na escravidão seria uma avaliação de seu papel como trabalhadoras. E o papel das mulheres negras enquanto trabalhadoras é um eixo muito importante do livro, até porque Angela Davis é marxista. Diferente, por exemplo, da Lélia Gonzalez, que vai fazer análises no Brasil, como uma pesquisadora muito importante e contemporânea dela, voltadas a partir do eixo da observação de relações culturais. Aí aqui só para a gente visualizar e fazer algumas pontes com mobilidade, né, sempre que for possível, a desigualdade de gênero espelhada em tarefas de cuidado, que a gente vai ver isso mais em outros capítulos, mas só para a gente entrando dentro do assunto, em que isso são dados da pesquisa Origem e Destino de São Paulo, que é feita pelo metrô a cada 10 anos. Essa pesquisa ela é feita com o intuito de gerar dados para o próprio planejamento do sistema, então é muito voltada para o sistema sobre trilhos e acaba não visibilizando muito deslocamentos a pé e por bicicleta, por exemplo, deslocamentos mais curtos, muitos deles relacionados a cuidado de pessoas, né, de crianças, de idosos e tudo mais, que normalmente são cuidados relegados às mulheres. Então, aqui a gente vê, né, que em azul homens, em verde as mulheres, em que os homens fazem mais deslocamentos para o trabalho, as mulheres mais deslocamentos para a educação. E quando a gente vai olhar outros deslocamentos relacionados a assuntos pessoais, compra, saúde, lazer e outros, a gente tem um percentual maior de mulheres fazendo esses deslocamentos, né? E quando a gente olha para quem usa que tipo de meio de transporte, o transporte a pé é mais utilizado pelas mulheres do que pelos homens, os ônibus, ou estão como
como uma pessoa ali, né, na carona de um automóvel, elas utilizam o metrô, o trem e tudo mais, e o transporte individual motorizado, mais utilizado pelos homens, porque normalmente o veículo, como ele é uma posse, ele é um bem e ele também é um marcador social, né? Quando uma família tem o carro, o homem acaba sendo quem utiliza o carro no dia a dia e a mulher utiliza o transporte público coletivo, sendo maioria nesses espaços. Outra informação importante para a gente olhar, isso são dados nossos do Brasil, tá? Para a gente conseguindo construir alguns paralelos para amarrar as conversas. Quando a gente olha para a renda, que é outro tema importante, a gente vê o que a gente já percebe na sociedade empiricamente, que os homens brancos têm uma renda maior, depois as mulheres brancas, depois os homens negros, depois as mulheres negras. E acho que um ponto muito importante para trazer desse livro também é quanto ele colabora para a gente olhar para a raça enquanto um fator estrutural. Porque muitas vezes, quando a gente está construindo, né, uma abordagem feminista, existe esse cuidado, né, de tomar existe essa necessidade de tomar um pouco de cuidado sobre, por mais que dentro do movimento negro existam essas relações patriarcais, quando a gente olha para a sociedade a partir do ponto de vista de raça, existe uma desigualdade entre homens negros e mulheres brancas. E a gente precisa tomar um certo cuidado para a gente não reforçar essas desigualdades enquanto criamos políticas para equidade ou igualdade de gênero. E no livro vocês vão perceber que o conceito de equidade não está colocado, é colocado o conceito de igualdade, mas não num ponto de vista liberal, mas num ponto de vista de uma perspectiva mais igualitária de sociedade enquanto valor. Olhando para alguns tópicos, né, que eu achei interessante separar desse capítulo, e trazer aqui para a gente, para reforçar alguns temas, que as mulheres escravizadas elas são sujeitas às mesmas condições de trabalho que os homens. Então, elas estão trabalhando na plantação, carregando peso no sol o dia inteiro, e não faz diferença se elas estão grávidas ou se elas estão amamentando. Se elas estão grávidas, elas vão trabalhar até o momento do parto, e se elas estão amamentando, elas vão trabalhar com a criança do lado, mesmo que isso signifique dor e às vezes a morte da criança. E lembrando também que dentro da sociedade escravocrata, a mulher ela tem um papel para essa economia escravocrata estratégico no sentido de que ela reproduz, que é algo muito cruel, mas importante de pontuar, e esse primeiro capítulo é realmente um capítulo que por vezes faz a gente chorar quando a gente lê. Outro ponto importante que é colocado pela Angela Davis, quase como ela é uma das pioneiras a colocar esse tema, é o estupro enquanto mecanismo de controle. E isso acontece em guerras também, inclusive guerras contemporâneas, e aconteceu muito na Guerra do Vietnã, enquanto estupro como uma ferramenta de controle do corpo e também de colapso da sociedade a ser dominada. E isso foi utilizado enquanto uma ferramenta, isso é colocado pela Angela Davis, não só aí na escravidão, mas também em períodos atuais. Então, nesse momento, o trabalho doméstico, ele é o único trabalho significativo para a comunidade, né? Porque as pessoas negras ali dentro de uma plantação, trabalhando dentro de uma fazenda, elas não têm controle e domínio sobre o seu próprio trabalho. Então, o único ambiente em que elas têm controle sobre o seu próprio trabalho e elas conseguem trabalhar para si, para o cuidado da comunidade, são os trabalhos domésticos. Então, os trabalhos domésticos estão posicionados de outra forma dentro de uma sociedade escravocrata para as pessoas negras, o que também constrói um contraponto ou um ponto de especificidade dentro de um movimento em contato com as pautas das feministas brancas. Existe uma leitura estereotipada da mulher, né, na década de 60 e 70 em relação a qual era o papel das mulheres negras nesse período, em que as mulheres negras elas tinham relação com homens brancos porque elas queriam, porque elas eram promíscuas, isso ocorria,
e a Angela Davis confrontando esses estereótipos, traz dados e informações e outros autores enquadrando o estupro enquanto um mecanismo de controle e destruindo um pouco esse conceito de que essas relações interraciais elas eram consensuais, o que também vai ter os seus desfechos aqui no Brasil, né? Que é uma miscigenação que está todo mundo feliz, miscigenado, mas não é. É uma miscigenação fruto de violência e controle. Aí trazer também aqui, ela traz a Harriet Tubman como um expoente, né, da força das mulheres, do movimento contra o processo violento da escravidão, a luta pela liberdade com o protagonismo das pessoas negras, que também é uma coisa que esse capítulo traz, que naquela época não era o que estava rolando, né, quem estava produzindo teoria sobre esse período. Então, Harriet Tubman, ela ajudou muitas pessoas escravas a fugir, porque ela era especialista em rotas. Ela pegava pessoas do sul dos Estados Unidos e levava para o norte, em um período em que no norte a escravidão já era proibida, estava em processo ali, né, de não ser mais permitida dentro daqueles estados, né, entre aspas, enquanto o sul era um lugar extremamente perigoso, havia muitas plantações, o trabalho escravo matava as pessoas e havia uma resistência muito grande ao fim da escravidão, que depois acabou gerando esse confronto entre norte e sul, acabou desencadeando numa guerra civil. Passando para o próximo capítulo e correndo, porque o tempo passa muito rápido. Aqui colocar algumas coisas sobre o segundo capítulo, que é o significado da emancipação para as mulheres negras. E nesse capítulo, 3 elementos fortes, assim, a injustiça e vulnerabilidade do trabalho doméstico, campo, cozinha e lavanderia, como espaços para essa população negra liberta ocupar, que é completamente abandonada por políticas públicas, e o encarceramento em massa. O significado da emancipação para as mulheres negras, alguns pontos. As pessoas negras, quando a liberdade, entre aspas, né, se torna possível através de alguns processos ou mesmo com o fim da escravidão, as pessoas negras elas não vão fazer parte da sociedade como qualquer outra pessoa, né? Elas têm o estigma da segregação social na pele, em todas as partes do seu ser. Então, elas vão ocupar os espaços onde ninguém quer estar. Então, até destacando um trecho do livro, negros são serviçais, serviçais são negros, porque é onde mais as pessoas negras podem estar. E aí, esses espaços de domésticos e também as plantações são os espaços onde essas pessoas negras estarão, né? Os espaços pensando a divisão do trabalho, né? Os espaços de trabalho. Então, isso é caracterizado por contratos de trabalho precários, que, enfim, talvez a gente possa fazer um paralelo automático com a realidade que a gente vive no Brasil, em que você não sabe ao certo quanto vai ganhar, qual é o prazo da duração do seu contrato, e todo o sistema ele é construído para causar o endividamento da população. Então, essa população adquire dívidas com seus empregadores que viram justificativas para uma manutenção de um vínculo que é um vínculo escravocrata. Isso acontece no campo também, que as famílias elas vão arrendar a terra para conseguir sobreviver, gerar renda, comida, e a produção nunca é suficiente para pagar o valor do arrendamento, então essas famílias criam uma dívida parece quase uma relação feudal, e depois toda a produção que elas fazem deixa de ser sua e passa a ser de seu empregador por conta do processo de endividamento, e de novo a gente tem uma relação de escravidão em relação às pessoas negras com donos de terra brancos ou famílias brancas de classe média e alta. O encarceramento ele vai funcionar no mesmo sistema. Há um volume grande de pessoas negras sendo presas por crimes, né? Bem, entre aspas, aqui no Brasil a gente tinha pessoas sendo presas porque elas praticavam sua religião,
o candomblé, pessoas sendo presas porque elas praticavam capoeira, o que na legislação brasileira por muito tempo foram tidos como práticas de vadiagem, e aí as pessoas eram presas na rua. Mas esse encarceramento, ele tem a ver com o processo de que essas pessoas, ao serem presas, elas perdem direitos sobre suas próprias vidas e liberdade novamente, e elas são depois enviadas para trabalhar em indústrias e para trabalhar no campo sem remuneração, como mais uma forma da escravidão se continuar na sociedade, mas com outra roupa. E também aqui colocar aspectos como a pena e a multa, né? E o interesse econômico para ampliar a população carcerária, e também ressaltar aqui leis relacionadas à segregação, onde pessoas poderiam estar ou não, a lei de Jim Crow, e como elas deveriam ocupar esses espaços, e se elas ocupavam os espaços brancos e resistiam, elas podiam ser presas por isso. Então você não tem a escravidão, mas você tem um regime de segregação racial e que funciona para manter relações escravocratas com outra roupagem, e isso a Angela Davis traz com bastante força nesse capítulo. Aqui uma provocação, né, que terregou a poder. No Brasil, pessoas negras por muitos anos, por muitas décadas, não podiam comprar terra, e como em uma relação econômica em que quem tem terra, quem tem posse tem poder, a gente tem gerações e gerações de pessoas que hoje estão colocadas numa posição social que tem a ver com um histórico relacionado também com a própria posse da terra, seja urbana, seja rural. Trazendo um trecho aqui também para a gente relacionar um pouco com o tema de hoje, né, que tem essa missão difícil de relacionar mobilidade com o livro, mas a gente também pode tentar fazer isso juntos, mais amarrado no final. Um trecho que está na página 99, que eu achei interessante, que eu andava nos bondes ou nos trens com as crianças brancas e podia sentar onde quisesse, na frente ou atrás. Se um homem branco perguntasse a outro branco o que essa preta está fazendo aqui, e a resposta fosse: ela cuida daquelas crianças brancas que estão na frente dela, imediatamente se fazia silêncio da paz. Tudo estava bem, contanto que eu estivesse na parte do bonde reservada aos brancos ou no vagão de trem dos brancos como serviçal, uma escrava. Mas caso eu não me apresentasse como uma serviçal, por não ter nenhuma criança branca comigo, eu era imediatamente mandada para os bancos das pessoas pretas ou para o vagão das pessoas de cor. Então aqui um exemplo muito claro do regime de segregação que foi imposto às pessoas e a violência que elas poderiam sofrer caso elas desrespeitassem. Depois a gente tem um episódio conhecido da Rosa Parks, em que ela se rejeita a mudar de lugar para ceder o lugar para uma pessoa branca sente, o que gerou uma insurgência de pessoas nas ruas e manifestações que acabaram por derrubar ou enfraquecer esse tipo de política e abrir espaço para movimentos por luta de direitos humanos e civis. Aqui um mapa do Rio de Janeiro, que foi retirado do mapa das desigualdades feito pela Casa Fluminense em 2020, para a gente olhar como hoje no Brasil, a gente, apesar de não ter leis segregacionistas, a posse da terra, ela acaba servindo como uma ferramenta de segregação. Mesmo você não tendo isso na lei, você tem um conjunto de regras na sociedade, estruturais, que fazem com que áreas que a gente vê na novela da Globo, como Ipanema, Leme, Neblon, sejam áreas com um percentual altíssimo de pessoas brancas, um percentual muito pequeno de pessoas negras, de 0 a 25%, enquanto áreas em outras cidades da região metropolitana, que são conhecidas por ter uma baixa provisão de infraestrutura, poucas vagas de trabalho e ensino, pouca cobertura de saneamento e água potável, são áreas onde a população negra é maioria, chegando, por exemplo, em algumas regiões como em Itaguá, em Belford Roxo, em Japeri, a 66,
a 100% da população negra, que é população preta e parda, né? Segundo é feita a classificação do IBGE aqui no Brasil para fins de censo. Mais um ponto aqui, para a gente fazer uma amarra do livro com os espaços públicos e com a cidade, que eu achei interessante, tá na página 99 também. Todas as manhãs, sobre sol ou chuva, mulheres com sacolas de papel pardo ou maletas baratas se reuniam em grupos nas esquinas do Bronx e do Brooklyn, onde esperavam pela oportunidade de conseguir algum trabalho. Uma vez contratadas no mercado de escravas, depois de um dia de trabalho extenuante, elas não raro descobriram que havia trabalho por mais tempo do que combinado, recebido menos do que prometido, sido obrigadas a acertar pagamento em roupas em vez de dinheiro e exploradas além da resistência humana. Mas a necessidade urgente de dinheiro faz com que elas se submetam a essa rotina diária. Então, isso para reforçar, né, as relações de trabalho precárias pós-escravidão, mas também para colocar aqui o papel da rua como ponto de encontro, né, para as pessoas tanto buscarem emprego quanto se encontrarem para dialogar entre si. E um destaque aqui para dois bairros, né? Acho que são bairros, Bronx e Brooklyn, que hoje passam por um processo de gentrificação muito grande, que tem expulsado a população negra e trazido uma população majoritariamente branca, com muitos anos de ensino e renda alta, para áreas que até então tinham sido estigmatizadas pela violência, pelo uso de drogas e abandonadas, e no movimento das populações rumo ao subúrbio americano, em que o carro foi um mecanismo muito importante para esse processo de expansão e novo modelo de vida que se esgota nesse momento, e agora estar mais perto é um valor agregado de áreas como essa. Algo parecido também com o que acontece com bairros, por exemplo, de São Paulo, em que você vê como a Barra Funda tem se transformado. Um bairro negro, onde havia o Largo da Banana, havia uma feira de trocas de pessoas negras na região, escolas de samba surgiram na região, e você vê o bairro com uma substituição de população muito agressiva, com a chegada de uma população branca de classe média e pessoas sendo expulsas de cortiços, ocupações e um aumento vertiginoso dos aluguéis, que pode ser ainda mais acelerado se o minhocão for retirado, em caso de não haver uma política de proteção para essas populações vulneráveis. No último capítulo, que é a obsolescência das tarefas domésticas, está próxima, uma perspectiva da classe trabalhadora. 3 tópicos de destaque são os afazeres domésticos, como centrais nesse capítulo, as obrigações maternas e a industrialização, o papel da industrialização nesse processo. Aí alguns pontos de destaque, e já aproveitando para fazer umas pontes com mobilidade, hoje a discussão sobre os deslocamentos de cuidado, né, que são esses deslocamentos que a gente faz para levar uma criança na escola, levar um idoso no médico, enfim, que são sempre as mulheres que acabam exercendo esse papel, infelizmente, eles estão colocados aqui, mas isso não vai ser chamado de deslocamento de cuidado, né? Ou vai ser chamado de atividades de cuidado, vai ser chamado de tarefas domésticas, afazeres domésticos, porque, enfim, os conceitos vão mudando, enfim. E também, às vezes, mudam de uma área para outra. Então, aqui a Angela Davis faz uma crítica muito contundente em relação a tarefas domésticas serem invisíveis, repetitivas, exaustivas, improdutivas e nada criativas. Talvez eu, que sou uma pessoa que eu gosto um pouco de tarefas domésticas, olhando com o olhar de hoje, falo assim, nossa, né, forte. Porém, o que ela está colocando aí é a sociedade, a produção, olha para esses trabalhos não têm valor, ele é um trabalho não remunerado. As pessoas que exercem esse trabalho não têm protagonismo nenhum porque exercem esse trabalho. E ao longo desse capítulo, ela vai trazendo quanto que a própria leitura do trabalho doméstico foi mudando ao longo do tempo e coloca a industrialização como marco.
em que esse trabalho doméstico ele passa a ser desvalorizado, ele é minado de importância, ele é reduzido, enquanto outros trabalhos que são os produtivos relacionados com produção e não com reprodução, eles ganham um protagonismo na sociedade. Enfim, depois eu vou fazendo umas outras pontes entre feminismo branco e negro, mas importante ficar com essa ideia na cabeça. E ela coloca uma dúvida, né, que eu não vou ousar responder, mas para a gente pensar sobre ela. Se está colocado que esses trabalhos são invisíveis, repetitivos e que a mulher ela é quem faz esse trabalho, a divisão dos afazeres domésticos é a solução? Pelo que eu entendi do texto, ela diz, não, se a gente não muda o status do trabalho doméstico, não adianta dividi-lo. E ela coloca uma outra, a igualdade nas tarefas é suficiente? Então, a gente fica com essa dúvida também. E aqui trago de novo, né, a industrialização como esse marco, e ela vai colocando algumas provocações. Mas será que a industrialização podia absorver todo esse trabalho doméstico e poder facilitar a vida das pessoas e ser uma industrialização que também contempla as famílias de baixa renda, que você tem uma empresa com equipes de limpeza que vem limpar a sua casa e aí você pode utilizar essas horas para fazer um trabalho produtivo ou mesmo essas horas para fazer atividades criativas e que sejam relacionadas com o próprio desenvolvimento pessoal. E aí eu deixo também para a gente discutir. E um outro ponto que ela coloca também é a ausência de tangibilidade, diminui o prestígio social da mulher, e ela começa a comparar a cultura ali americana em relação ao trabalho doméstico com outras culturas, né? Em que o homem e a mulher eles têm responsabilidades em relação à manutenção da família, à reprodução, que alimentar a família, manter a casa construída e fazer a comida, cuidar dos filhos. As atividades, elas são complementares, não existe essa divisão, e a mulher tem um trabalho muito importante para a sociedade, por exemplo, fazer a roupa, cuidar da horta, colher, e nesse momento, quando a sua contribuição é mais tangível e ela está menos ofuscada pós-industrialização, as mulheres ocupam um outro lugar dentro da sociedade. E aí, por último, a questão sobre dupla jornada, e aí colocando também muito holofotes nas mulheres negras, que essa dupla pode ser tripla, inclusive, em que as mulheres negras, elas nunca deixaram de trabalhar. E quando mudam essas relações entre trabalho doméstico e o trabalho produtivo e a sociedade se estrutura de outra maneira, o que vai acontecer é que a mulher vai continuar cuidando, a mulher negra vai continuar cuidando, vai continuar trabalhando, e muitas vezes ela vai cuidar de pessoas que não são da família dela. Como a gente vê hoje, por exemplo, nas relações quando a gente observa dados sobre quem são as mulheres que fazem trabalhos domésticos e fazem trabalhos de cuidado de crianças como babá, essas mulheres são majoritariamente negras. E no Brasil a gente ainda consegue voltar lá e reforçar esses contratos precários e essas relações de trabalho precárias, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas ganham muito mal. A gente tem o quartinho de empregada, sempre que é uma coisa terrível da sociedade brasileira, que algumas teóricas leem como uma releitura da senzala, que são esses espaços insalubres ocupados por pessoas que trabalham fazendo atividades domésticas que são terceirizadas, em sua maioria por mulheres brancas. Essas mulheres negras estão colocadas nesses espaços, muitas delas privadas de sair, de ter folga, de ter vida numa relação de escravidão ou de semi-escravidão. E em alguns casos, né, como a gente viu explodir de denúncia nos últimos tempos, por conta de algumas podcasts de séries que saíram, de inclusive meninas negras que são adotadas para servir uma família como babá e como quem vai limpar a casa, mas que não tem direito a estudar como os outros filhos e não tem direito a ter vida própria como os outros filhos, porque futuramente elas vão ser cuidadoras de idosos.
Aí aqui uma fala da Sojourner Truth, que a Angela Davis também cita no livro, porque ela tem uma fala muito marcante, né, no meio de uma conferência de direitos civis, no meio de algumas falas que enfatizam que mas a mulher ela é fraca, ela é frágil, o papel da mulher é cuidar do lar, manter a família unida, umas falas inclusive de cunho religioso, e ela se levanta e fala, mas eu não sou uma mulher, porque as mulheres negras nunca tiveram direito de ser frágeis. Isso também é colocado e reforçado pela Angela Davis. Elas sempre tiveram que carregar a família nas costas e uma comunidade nas costas. Então, as mulheres num lugar de que foram desprovidas dessa feminilidade. E o trabalho, mais uma vez, como crucial para entender esse lugar que as mulheres negras foram colocadas. E aqui, um trecho, um dos últimos, como consequência direta do seu trabalho fora de casa, tanto como mulheres livres quanto como escravas, as mulheres negras nunca tiveram como foco central de sua vida as tarefas domésticas. Elas escapam, em grande medida, ao dano psicológico que o capitalismo industrial impôs às donas de casas brancas de classe média, cujas supostas virtudes eram fraqueza feminina e submissão de esposo. E mulheres negras dificilmente poderiam lutar por fraqueza. Elas tiveram que se tornar fortes porque sua família e sua comunidade precisava de sua força para sobreviver. Ou seja, a mulher enquanto mulher negra como elemento estrutural de uma rede de sociabilidade. As mulheres negras, entretanto, pagaram um preço alto pelas forças que adquiriram e pela relativa independência que gozavam. Embora raramente tenham sido apenas donas de casa, elas sempre realizaram tarefas domésticas. Dessa forma, carregaram o fardo duplo do trabalho assalariado e das tarefas domésticas. Aí aqui um gráfico brasileiro de como o trabalho nacionalmente se divide, né? Que a gente tem ali as mulheres negras e as mulheres brancas como as que mais gastam horas fazendo trabalhos de cuidado, e o homem brancos e os homens negros com, em algumas situações, metade das horas gastas para esse tipo de atividade. E aí, por último, para ir acabando, uma frase que para mim é muito importante da Angela Davis, assim, que ela fez nos últimos anos, assim, que ela, numa palestra, que é: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque tudo é desestabilizado a partir da base da pirâmide social, onde se encontram as mulheres negras, muda-se a base do capitalismo. Então, aqui, colocando a mulher negra, pela sua condição de mulher negra, e ela poder visualizar tudo isso, se colocar no meio dessa estrutura e pensar a transformação social como essa que a Angela Davis propõe, ela tem um papel crucial, e alterar esse papel altera toda a estrutura capitalista que surgiu e se alimentou desses corpos. E aí, por último, uma intervenção dos nós ativistas no Minhocão de São Paulo. O futuro é uma mulher preta, para a gente finalizar. Obrigada. A produção, arte e edição deste podcast é feita por mim, Lucas Matos, estudante de Geografia do Instituto das Cidades Campus Zona Leste da Unifesp e bolsista de extensão do Grupo Rede Mobilidade Periferias. Este foi o terceiro e último episódio da terceira temporada do podcast. Não esqueça de curtir a página Rede Mobilidade Periferias nas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube para estar atento às atividades que o grupo desenvolve. Até a próxima edição.